Jesus, quero já cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler o trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse. Agradecido seja nosso Deus. Apocalipse capítulo 20, em nome de Jesus, para nos alegrarmos nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Apocalipse capítulo 20, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Eu quero a partir do versos 11. Apocalipse 20, versos 11, em nome de Jesus. Então vi um grande trono branco, e o que se assentava sobre ele. Da presença dele fugiram os céus e a terra, e não achou-se lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Abriu-se outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as tuas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte deram do além os mortos que nela havia, e foram julgados segundo as suas obras. Então a morte, o inferno, foram lançados no lago do fogo, e este é a segunda morte. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Os irmãos podem se sentar, glorificando, adorando, exaltando a este Deus nesta noite. Meus irmãos, eu estava ali na parte da tarde, meditando na palavra de Deus, para juntos nos alegrarmos nesta noite. E dois pontos, praticamente eu fiquei ali à tarde meditando, né? O primeiro ponto, a questão do destino eterno das almas. E o segundo ponto foi esse, a questão do juízo final. Eu estava nesses dois pontos vendo o que há de vir para os últimos dias, e o qual estamos nos aproximando cada vez mais, né? Cada momento, cada instante, ao observarmos a palavra de Deus, ao vermos as fontes extra, né? Ou as notícias dos acontecimentos, entre eles hoje 10 pessoas, líderes do Hamas, né, estavam ali no ataque a Gaza por Israel, foram mortos. E eu estava olhando para a questão de Israel, entendeu? Nós tivemos a oportunidade ali na sede de falarmos em 7, sexta-feira, e também 7, quarta-feira, sobre a questão de Ezequiel 38, e nós falamos muito sobre isso, né? Os acontecimentos que vem acontecendo no mundo todo, ou conforme está escrito a palavra do Senhor que nos diz acerca da figueira, para que nós possamos estar olhando atento para a figueira, pois quando ela começar a brotar, sabeis que está próximo. Eu estava observando essas palavras no dia de hoje, tanto na figueira, acerca do juízo final, e também o lugar para a eternidade, onde será o destino de muitas pessoas. E quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente na parte escatológica, e a primeira coisa a ser estudada chama-se estado intermediário da morte. Estado intermediário da morte, que fala o destino de muitos que vão adentrar, seja ele para a vida eterna,
e seja Ele para a condenação eterna. E quando nós entramos na questão da situação dos ímpios, né, de como os ímpios irão se encontrar na parte desse estudo, vimos que lugares terríveis aguarda ou já está aqueles que se encontram neste lugar. Eu quero, antes de falar nesta noite sobre o juízo final, quero falar com os irmãos sobre o juízo final, mas é necessário antes falarmos de alguns eventos que aconteceram, né, no decorrer da história, onde algumas almas já se encontram. Eu quero pegar pela palavra, tanto a palavra Hades, com a palavra inferno, ou com a palavra Geena. Hades, ou inferno, é o reino dos mortos, lugar dos mortos. Essa palavra significa. E quando a palavra é Sheol, ou Geena, significa lugar de suplício das almas, ou lugar de condenação das almas. Ou tanto uma como outra, tanto Hades, Geena, inferno ou Sheol, seja essa palavra hebraica ou grega, significa condenação para as pessoas eternas. E quando nós lemos em Pedro, que fala a questão da palavra Tártaro, Tártaro é a palavra no Novo Testamento para o inferno. E quando se fala, chama-se, o seu significado é lugar de condenação para os mortos. Então hoje, as pessoas que estão morrendo em Cristo estão hoje no seio de Abraão. Não adentrarei neste ponto. As pessoas justas, não entrarei neste ponto. Mas aqueles que estão condenados hoje, as pessoas que estão mortas e que não têm a salvação, não aceitaram a Jesus, hoje já infelizmente está no inferno. Quando nós vimos aquela parábola de Lucas capítulo 16, acerca de Abraão, Lázaro e aquele homem rico, nós vimos que aquele homem justo que estava a mendigar sobre a terra, ele veio por sua justiça ser levado ao seio de Abraão, ao quanto o outro que na sua riqueza teve o melhor deste mundo, desta terra, e só de prazeres não se lembrou de Deus, estava sendo julgado e estava condenado. E quando este que ali estava, e já estava, conforme ele diz ali em Lucas 16, já em tormento, já em angústia e de grande sofrimento, meus irmãos. Ou seja, há pessoas que hoje está no inferno, já está sofrendo. Quando nós vemos Marcos capítulo 9, que o fogo não apaga, né? E os vermes vêm comendo-se os corpos, nós ficamos até em certa parte, né, perplexo pela situação de hoje. As pessoas, quer seja 2 anos, quer seja milênios de anos que estão no inferno, procurando uma saída e não encontra. É um lugar onde está com a praga bem-vindo a entrada e proibido a saída. E quem está realmente no inferno hoje já está totalmente sendo inimigos de Deus. Não tem mais a sua salvação, não tem mais a sua esperança, não tem como mais se aproximar de Deus. Ou seja, as pessoas que hoje estão morrendo sem Cristo, sem aceitar Jesus, sem ter a sua vida justa, que morreram nos pecados que a encontrava, seja através do adultério, da bebida, do vício e assim por diante, hoje já está sofrendo no inferno. Porém, a Bíblia diz que há um evento ainda a se culminar. Ainda que essas pessoas hoje estão no inferno,
terá um julgamento para as suas vidas. Vocês já estão no inferno hoje, mas não teve o seu julgamento ainda. Então a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, que um grande evento, após tudo o que acontece, arrebatamento, milênio, tribulação, a Bíblia diz então que foge os céus e a terra, e começa o início do juízo final. Meus irmãos, eu digo, quem estiver no juízo final, não há mais esperança. Existem dois tribunais últimos, além do tribunal de Cristo, que é na terra, ou seja, há dois tribunais. O primeiro chama-se Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é aquele que vai ser cada uma das nossas obras, como diz o apóstolo Paulo, se foi paga, se foi madeira, se foi o jeito que foi a sua obra, ela vai passar pelo fogo, e muitos nestes dias vão ser salvos como pelo fogo. Como pelo fogo. Aleluia. Ou seja, quem estiver no tribunal de Cristo, aleluia, não tem condenação, mas a perca de galardão. A perca de galardão. Ou seja, alguns galardão serão lançados no tribunal de Cristo. E quem estiver lá, meus irmãos, pode passar a vergonha que for, né? Mas só de chegar lá e ter pelo menos a sua vida, né, entregue diante do Cordeiro, aleluia, cheia de grande alegria, porque não há mais condenação para aqueles que estiverem no tribunal de Cristo. Todavia, porém, aqueles que estiverem neste juízo, chamado de juízo final, este não há mais esperança. Juízo final vem logo após o milênio. Deus julgará cada um segundo a sua obra, porque no inferno há também diversos graus de sofrimento. Aqui alguns versículos que nós vamos mais à frente. Porém, quem estará neste dia do juízo final? A Bíblia diz assim: todos aqueles grandes, nós temos muitos entre os grandes, né, que não aceitaram Jesus, que negaram a Jesus ao decorrer da história. E eu estava olhando acerca das 5 famílias que dominam ao mundo. 5 famílias. Vocês vão saber que só 5 famílias dominam o mundo, né? Entre essas 5 famílias, os Rockefeller, descendentes de judeus, e que estão controlando todo o petróleo. Eu estava olhando acerca destes homens, muitos deles jamais deu-se o braço a torcer, e neste dia está grandes e pequenos. Ou seja, diante de Deus não haverá separação como há aqui na terra, né? De reis, entre os presidentes, governadores, pobres e mendigos. Não, todos estarão diante dele. Todos aqueles que não aceitaram, tiveram a oportunidade e negaram, grandes, pequenos, reis, sábios, ignorantes, terá que prestar conta diante dele. Desta terra, alguns, por sua classe, desprezam, rejeitam, a corrupção, né? É de tal maneira que as pessoas prevalecem pela corrupção. No dia do juízo final está o Cordeiro, e o Cordeiro não tem corrupção, meus irmãos. O Cordeiro será justo. Neste dia, aonde ninguém tocou naquele homem, ele vai ter que dobrar o joelho diante do Cordeiro. Aqui, ele não dobra, rejeita, não aceita, quer o seu melhor. No dia do juízo final, ele vai ter que dobrar o joelho e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, não haverá mais esperança para ele.
Neste dia não haverá mais salvação. Tuas graças serão de seres e estarão diante desse julgamento, perante o trono branco. O primeiro, anjos caídos, Judas 6, 2 Pedro capítulo 2, versos 4, ou seja, estarão os anjos caídos. Outro ponto, os pequenos, os homens sem Deus, aqueles que andaram com a sua vaidade, andaram a negar a Cristo e não aceitar a Cristo. Entre as referências aqui temos Salmos 8:5, Hebreus 9:27, que fala sobre a questão destes homens. Ou seja, diante dele, meus irmãos, aleluia, do juízo final, não haverá mais salvação. Quem são, ou que classes são estes que participarão do juízo final? A Bíblia diz, tanto aqui, como na carta do apóstolo Paulo, de alguns que não participarão, ou não estará com Deus no paraíso. Versos 12 diz assim: e vi mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono. Abriu seu livro, outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados, que estava escrito, que não estavam escritos as suas obras no livro. Vamos lá. O mar entregou os mortos, e o que nele havia. A morte, o além, pelos mortos que nele havia. O aleluias. Pego aqui, ainda no verso 8, de Apocalipse 21, verso 8, quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Os abomináveis, os homicidas, os adultérios, estes são a classe. Ou seja, todos que andam segundo o seu coração, segundo o seu desejo, segundo a sua vontade, blasfemando Deus, tornando a glória de Deus em vexame, né? Romanos, como nós lemos em Romanos capítulo 1, fala assim que amaram a criatura ao invés do Criador, né? E mudaram até a glória do seu Deus, homem com homem, mulher com mulher, blasfemando e fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. Ou seja, hoje há um movimento muito grande que se prega a questão da liberdade, né? A questão de não exclusão da sociedade. Entre esses movimentos é a questão dos homossexuais, que hoje, se você usar uma palavra, depende da palavra que você usar, você é processado e assim por diante da circunstância, porque você não pode, ou seja, falar o que aquela pessoa está fazendo que não venha ser do agrado de Deus. Ou depende da maneira, a forma que você falar, você é levado a julgamentos e a processo. E diante de Deus, meus irmãos, eu quero ver qual será a desculpa para estes homens que tem entre eles no Brasil a chamada pastora Lana Ruder, que é uma lésbica e que prega coisas terríveis sobre o Brasil, da questão da imoralidade. Eu quero ver como estarão diante da presença do Cordeiro, qual será a atitude diante do Cordeiro. Hoje, eles dizem que é uma opção de vida. É uma opção, né? Não é uma doença, não, é uma opção. Todavia, a Bíblia nos ensina que isso é tornar a glória de Deus em vexame. E quando nós lemos a carta de Levítico, meus irmãos, e que fala sobre a imoralidade, né? Levítico, ele vai muito além. Ele começa a falar assim que tais homens buscando a imoralidade, deitando-se homem com homem, mulher com mulher, veio a desagradar
está causando vexame diante de Deus. Eu quero ver diante do juízo final qual será a desculpa destes homens e mulheres que agem dessa forma, porque os tais não herdará a salvação. E se o tais não herdará a salvação, aonde estará? A não ser no dia do juízo final. Quando acontecerá o juízo final? Volto a dizer, quando houve todos os eventos na terra, a Bíblia diz que surgirá, aparecerá no céu o trono branco para o grande juízo, ou seja, nos últimos dias. E neste dia, meus irmãos, as pessoas que estão no inferno, a Bíblia diz aqui em Apocalipse, e a morte entregou os seus mortos, o mar e o inferno entregou os seus mortos, ou seja, aqueles que estavam no Hades, que está sofrendo, já está sendo sendo humilhados, passando a sentença, o juízo de Deus, vão se apresentar diante do Cordeiro. Este evento é conhecido como a segunda ressurreição. Primeira ressurreição, isso começa ali, quando Cristo ressurgiu, e foram vistos entre os justos, que está escrito em Mateus, e depois o arrebatamento, e vai até os últimos dias, próximo ao milênio, ou no milênio. Esta é a primeira ressurreição. O mar entregará os seus mortos, o Hades entregará os seus mortos, aonde quer que for, meus irmãos. Há muitas vezes as pessoas que dizem, né, de questão da cremação. Eu não sei o que os irmãos acham da questão da cremação. O que os irmãos acham? Diante de Deus, é aceitável ou não? Cremação, o que os irmãos acham? Cremar o corpo quando a pessoa morre. O que os irmãos acham? Irmão, faria ou não faria? Aceita ou não aceita? Por quê? Se você quer responder aqui, eu vou perguntar o porquê, né? Por quê? Eu estava na segunda-feira, os irmãos da classe teológica vão ficar. Ninguém queria responder, eu queria fazer os porquê, né? Vou ficar quietinho na aula. Por quê, meus irmãos? Não se deve cremar o corpo. Bom, ainda que o corpo foi cremado, ou seja, que a pessoa fez um mal para o seu corpo, né? Ou que as pessoas fizeram mal para o corpo daquela outra pessoa, mas no dia do juízo final vai juntar partícula por partícula e vai ressurgir de novo. Como o apóstolo Paulo diz, eis que lhe digo milagres. E milagres não há explicação. Como, de que maneira, não sabemos, mas unirá o corpo, a alma e o espírito. Hoje, o que está no inferno não é o corpo que foi para o pó da terra, não é a alma, porque foi para o destino aonde ele escolheu, o céu ou o inferno. No dia do juízo final será semelhante ao arrebatamento, ou seja, o arrebatamento vai juntar corpo, alma e espírito novamente para subir para os ares com Cristo, e no juízo final será semelhante. A alma que estiver no inferno, meus irmãos, vai receber o seu corpo novamente, ela vai ressurgir dentre os mortos, vai unir corpo, alma e espírito novamente para ser julgado diante do Cordeiro. Imagine a pessoa que ali está no inferno, né? Quem sabe, neste evento que ressurge, ela pensa que há uma esperança, e não há esperança. A Bíblia diz que todos vão ser julgados e não será achado com justiça. Ou seja, eles estão no inferno hoje e vão para um lugar pior do que o inferno. O que é pior que o inferno, meus irmãos? O que é o inferno? Nós lemos em Pedro, fala que é um lugar onde é um fogo escuro, onde tem um bicho que corre no corpo, a tormenta, a angústia. O que é pior do que o inferno? O que é pior do que o inferno? O lugar onde aqueles corpos que estavam, aqueles demônios que estavam naquele homem, né?
e que Jesus foi expulsar, eles rogou para que Jesus permitisse que eles fossem aos porcos, e os porcos desceram o precipício abaixo, mas eles não queriam estar no inferno. Nem os demônios querem estar no inferno. Essa ou a simbologia de que muitas das vezes a festa no inferno, quando os demônios se levantam para com crente ou coisa semelhante, não acredite que no inferno não tem festa de maneira alguma. Nem os demônios querem estar no inferno. Quanto mais se alegrando fazendo festa, meus irmãos, quanto mais fazendo festa nos infernos. Sabemos que alguns já estão no inferno dos demônios, alguns estão no inferno, alguns estão a percorrer os ares, ou seja, está, quem sabe, aqui do lado hoje, do seu lado. Isso só não é tocado, você não é tocado porque Deus tem guardado e te protegido, mas Ele está aí esperando uma brecha para te acusar. Ele está esperando uma brecha. Uns está aqui, conforme estava com Jó, para acusar Jó, para querer colocar Jó contra Deus, e outros que estão terríveis, estão em um grande abismo. E a Bíblia diz que alguns destes demônios vão ser soltos. Você não sabe quantos demônios vão ser soltos nos últimos dias do rio Eufrates? Quantos? Quantos demônios vão ser soltos no dia do rio Eufrates? Serão soltados alguns demônios. E estes demônios hoje se encontram dentro do rio Eufrates. Aonde é o rio Eufrates? O rio Eufrates é o berço aonde a humanidade começou, na Mesopotâmia. Ela divide entre as terras da Mesopotâmia com as terras do Oriente, ou seja, ela está hoje no Iraque. Está no Iraque. O rio Eufrates, ela vem da Turquia, Iraque e a Síria. Ela percorre por 4 países até se desabar no Golfo Pérsico. Percorre. E este rio, os irmãos podem procurar. O rio Eufrates está secando. O rio Eufrates está secando. E a Bíblia diz que tem 4 demônios ali, esperando para ser soltos. 4 demônios. E esses demônios vão ser soltos no dia do tribunal, da tribulação, da grande tribulação. Graças a Deus nós não estaremos mais aqui quando esses demônios foram soltos. Estaremos com o Cordeiro, juntamente com o rei da porta do Cordeiro, participando da porta do Cordeiro, meus irmãos. Aleluia. Estes demônios que hoje está preso no rio Eufrates, uns que está preso conforme Judas em prisões eternas, outros já estão no inferno, e uns aqui está no dia do juízo final, estará todos diante do Cordeiro. E a coisa pior, meus irmãos, que quem vai inaugurar o grande lago do fogo? Quem é o que vai inaugurar? Os irmãos sabem quem vai inaugurar o lago do fogo? O lago do fogo é o destino de quem estiver aqui no juízo final. Ou seja, as pessoas que estiverem aqui vão ser condenadas e lançadas no lago de fogo. Porém, o lago de fogo já será estreado pelo falso profeta, pela besta, pelo anticristo, já estará lá no inferno, esperando os que serão julgados. Os que serão julgados neste julgamento. Ou seja, o falso profeta, o anticristo, eles vão ser lançados junto com seus exércitos, aleluia, vão ser lançados junto com seu exército vivo para o lago de fogo, ou seja, para a segunda morte. Não passarão nem por esse juízo, já vão ser lançados direto para o juízo final, para o lago de fogo. O juízo final vai ser condenado às pessoas que estiverem diante do Cordeiro, que não andaram com justiça, pessoas que foram desobedientes aos pais, conforme está escrito em Apocalipse, pessoas que
Amaram prazeres deste mundo, prazeres profanos deste mundo, amaram a riqueza, pessoas que adentraram no homicida, das coisas abomináveis, no adultério. Todos esses serão julgados diante de Deus. Hoje, quem sabe, os que estiverem aqui, né? Os que estiverem aqui hoje vivos e os que estarão desde o primeiro homicida. Quem foi o primeiro homicida? Caim, até o último homicida estará para ser julgado. Digo para os irmãos, será um julgamento imenso, porque será todos, homem estará diante deles. Todos passarão a ser julgados por ele. Eu imagino uma situação, né, da pessoa olhar para o cordeiro, e hoje as pessoas usam muitas coisas para se justificar, né, diante da igreja, diante da autoridade, usando, quem sabe, muitas vezes advogados caríssimos, né, para desfazer a verdade, né, e prevalecer a sua causa diante das autoridades. Eu quero ver diante do cordeiro, quando será colocado tudo aquilo que está registrado. É como se colocasse, meus irmãos, quem sabe, um telão para a pessoa e mostrar a vida dela, detalhe por detalhe. A Bíblia diz assim: vai ser julgado por tudo aquilo que está escrito no livro. Ou seja, tudo que nós fazemos, quer bom ou quer ruim, é anotado, é registrado por Deus. Tudo, meus irmãos, é registrado por Deus. E a Bíblia diz que então vai ser julgado. Aí o livro vai ser aberto, o livro da vida. O livro da vida é aquele que, quando nós aceitamos a Jesus, ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele vai olhar o nome daquela pessoa e o seu nome não constará no livro da vida. Ou seja, não está o seu nome marcado ali. Então, automaticamente, aleluia, pelo livro da vida, pelo livro e pela lei, ou seja, por tudo isso aqui que está escrito aqui, ela vai ser julgada e não será achada em misericórdia. Não será achada em misericórdia. Então será lançado no lago de fogo. Aí a Bíblia diz: aí será a segunda morte. Para toda a eternidade serão banidos da presença de Deus. Será banido, meus irmãos. Será banido. Hoje, quando nós pecamos contra Deus, né, agimos de uma maneira errada, pedimos a misericórdia, confessamos nosso pecado, Ele aceita as nossas vidas, aceita a nossa desculpa, né? Porém, nesse dia, não haverá mais isso. Não haverá mais esperança. Os corpos serão ressuscitados, assim como foi no arrebatamento, porém não em glória, conforme Hebreus capítulo 4, versos 13, Romanos 2, versos 5 e 6, Hebreus 9, verso 27. Quem participará deste juízo? Grandes e pequenos. Os mortos ressurgirão para uma vergonha eterna. Daniel 12, versos 2. Uma vergonha eterna. O que será julgado? Será julgado as coisas ociosas e maliciosas. Pensamentos, a mentira, os desejos, os prazeres do homem. O que ama o pecado e que não aceita a verdade. Estes serão julgados. Então o juízo final é um lugar que realmente devemos fugir, e o único lugar, o único meio de fugirmos do juízo final é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Só escapa do juízo final quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente, meus irmãos, não tem passaporte para o céu, para uma vida eterna, mas tem para a perdição eterna. Bem, o juízo final é a condenação severa, é o julgamento para aqueles que realmente nessa vida nunca quiseram saber de Deus.
sempre estiveram por cima e ninguém mexeu com eles. Grandes, pequenos, anjos, demônios, todos estará sendo lançado no lago de fogo. Tem uma frase que está escrita na palavra de Deus, diz assim: escapa-te por tua alma. Escapa por tua alma. E Lucas fala mais ainda, né? O que proveito tem o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou seja, fica hoje, como está escrito em Lucas 16, como aquele mendigo, não tenha nada, mas tenha a garantia da sua salvação, meus irmãos. Você pode não ter nada nessa vida, mas tenha a garantia da sua salvação, porque muitas vezes a pessoa tem tanta coisa, mas não tem a sua salvação. Bem, então deixo essas palavras para os irmãos meditar. Estarei passando para o pastor René, dar a sequência, e que possamos olhar para a nossa vida, que maneira, de que forma, como estamos andando diante de Deus, porque infelizmente o juízo final é uma realidade, o inferno é a realidade. Alguns muitas vezes falam assim: antes de eu morrer, eu vou aceitar Jesus, eu vou me apresentar diante de Deus, eu vou acertar minha vida. E se nesse decorrer de você querer acertar a sua vida, havia um acidente, ou havia um imprevisto, uma bala perdida, e você não teve tempo para aceitar a sua vida? É por isso que o tempo, como está escrito, para a salvação é hoje. Não é para amanhã, não é para depois, o momento é hoje. Amém? Louvo a Deus pela oportunidade. Estarei passando para o pastor Felipe, em nome de Jesus.